Então, o que é os juros originários? É a diferença entre os valores que são subjetivamente atribuídos ao mesmo bem agora e no futuro. É evidente que quando aumenta a taxa de juros, você tem um estímulo a se poupar mais e a se investir menos. E quando diminui a taxa de juros, você tem um incentivo oposto, a se investir mais e a se poupar menos. Porque, dada a preferência intertemporal, vai ficar mais caro tomar dinheiro emprestado quando a taxa de juros sobe, e vice-versa. Então, os bancos centrais, quando diminuem a taxa de juros artificialmente, eles estão achando que, induzindo a um consumo maior no presente, eles estão fazendo um bem para a economia no longo prazo. Isso é um erro, é um engano, é um erro crasso, que veio desde o Keynes e vem se arrastando até hoje. E contaminou, inclusive, os monetaristas. Há uma frase do Milton Friedman, muito famosa, em que ele dizia: "We are all Keynesians." Nós somos todos keynesianos. Ele, o monetarista, chegou a afirmar isso. Por quê? Porque trabalhava com a base do modelo macroeconômico keynesiano. Com as críticas que ele colocou e tudo mais, no fundo, é um modelo que foi feito pelo Keynes. Então a gente já tem aí os juros originários. O montante de juros originário tende a ser diretamente proporcional à preferência temporal dos agentes econômicos. Ou seja, explicando, quanto mais eles valorizam o consumo presente em relação ao futuro, maior deve ser o montante de juros originário necessário para induzir essas pessoas a poupar. O que significa postergar o consumo que eles querem já e, inversamente, quanto maior a preferência pelo consumo futuro em relação ao consumo presente, menor deverá ser o total de juros que ele vai exigir para poupar. E é engraçado que cada sociedade tem as suas preferências intertemporais distintas. Países que passaram por guerras, por exemplo, muitos países da Europa têm uma preferência intertemporal muito diferente do que outros, que nunca passaram por calamidades como a Primeira, a Segunda Guerra, como o Brasil. Vocês olharem para muitos de nós devemos ser descendentes de europeus, os nossos avós tinham uma tendência muito maior a poupar do que nós, que já somos mais abrasileirados, vamos dizer assim. Não estou dizendo com isso que o Brasil precisasse de uma guerra para a gente aprender a poupar mais, pelo amor de Deus, mas cada povo tem a sua preferência intertemporal, que acho que eu posso até me arriscar a dizer que é uma questão até cultural, histórica, não é só econômica. Se, por exemplo, os agentes econômicos soubessem que o fim do mundo ia ser amanhã, a taxa de juros tenderia ao infinito. O mundo vai acabar amanhã. Pô, quanto... Mercado de opções nesse sentido? Quanto funciona? Mercado de opções é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Quanto você vai exigir de juros para não consumir hoje se você sabe que o mundo vai acabar amanhã? Mais infinito. Se, por outro lado, fosse informado de que passariam a ser, trace para a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, a taxa de juros cairia para níveis baixíssimos, próximos de zero. Você nunca vai morrer, então tanto faz consumir hoje como no ano de 2334. Assim, de acordo com Baumgartner, quando um credor empresta, por exemplo, R$1.000 em troca do recebimento de 1.030 dentro de um semestre, os dois não estão trocando a mesma coisa. O credor vai entregar 1.000 ao devedor na forma de um bem presente, que é aquele dinheiro. Enquanto o devedor dá ao credor um bem futuro, que é uma nota promissória. É um bem futuro, que representa uma perspectiva de recebimento de dinheiro depois de 6 meses. Em virtude da discrepância entre as valorizações de um mesmo bem no presente e no futuro, é que o credor vai cobrar um prêmio, que nesse exemplo é de 3% ao semestre, pelo bem atual, que o devedor aceita pagar. A taxa de juros nessa perspectiva seria, então, feito pela história
É. Pelo mercado, pelos agentes agindo lá entre eles. Seria uma média de tudo? Uma média das transações? Terminaria a taxa de juros média? A cada transação, se o mercado operasse livremente, envolveria uma taxa de juros específica e, se você quisesse falar da taxa de juros da economia, seria uma média. Mas para os austríacos isso não teria muito significado. O que importa é a taxa de juros relevante para cada setor da estrutura de capital. Além de mostrar a importância do fator tempo na formação dos juros e como os lucros empresariais, sendo também determinados pela preferência intertemporal, representam, na verdade, em termos de lucros normais, a própria taxa de juros, o Baumbarber foi mais além. Nesse seu livro famoso, Capital e Juros, ele mostrou que os bens de capital não são apenas trabalho incorporado, mas também tempo incorporado. Aí ele já estava criticando as teorias existentes na época. Bem de capital não é só você incorporar trabalho, é incorporar também tempo, e recursos naturais e capacidade empresarial, função empresarial, massa cinzenta. Né? Ainda mais, ele chegou a perceber que o capital, diferentemente do que supunham os ricardianos, né, os discípulos de David Ricardo, que escreveu mais ou menos 100 anos antes do Baumbarber, e do que implicitamente a maioria dos economistas do século XX ainda aceita, ao considerá-lo como uma dada quantidade, qual a quantidade de capital? K igual a K0. O capital para o Baumbarber, que para os austríacos, é uma estrutura. Você pode representar com anéis, pode representar com triângulos, ou pode não representar com desenho nenhum. Mas é uma estrutura de capital que diz, isso é a escola austríaca. Só ela tem isso. Que é bastante complexa e que tem uma dimensão temporal. O tempo é um fator escasso, então é um fator de produção, o tempo dinâmico. Essa teoria do capital, ao lado, né, dos conceitos básicos de ação, tempo e conhecimento, eu diria que é um dos elementos essenciais para que você possa ter uma visão completa da escola austríaca. Porque tem uma teoria monetária austríaca, que é diferente das outras, mas que tem algumas similaridades em relação às outras. Por exemplo, os austríacos dizem que se emitir moeda demais vai haver inflação, os monetaristas também dizem. Mas nenhuma outra teoria tem uma teoria do capital. Só a escola austríaca. Ele influenciou, entre outros, o Rothbard, para quem o crescimento e a maior produtividade não resultam simplesmente de acréscimos à quantidade de capital, mas também de acréscimos à sua estrutura temporal, quer dizer, de um alargamento da base do triângulo, ou de você botar mais anéis naquela mosca, né? Então, o crescimento econômico seria o quê? A economia evoluindo, evolvendo para processos de produção cada vez mais indiretos, de mais longo prazo, que vão proporcionar no futuro padrões mais elevados de consumo. E as taxas de juros? Para o Baumbarber, não podem ser explicados pela produtividade física do capital. Quando a gente estuda microeconomia, né, a gente aprende qual a remuneração do trabalhador, é o salário. Então, em concorrência perfeita, o salário é igual à produtividade marginal do trabalho. Qual a remuneração do capital? É a taxa de juros. Aí você aprende que, em equilíbrio, a taxa de juros deve ser igual à produtividade física marginal do capital. Aí faz umas derivadas igual a zero e chega a umas fórmulas bonitas. Para o Baumbarber, a taxa de juros não pode ser explicada pela produtividade física do capital. Aí tem um exemplo que foi dado pelo professor Fábio Barbieri, um colega meu da USP, de Ribeirão Preto. Eu gostei do exemplo, mudei um pouco para a finalidade da aula aqui, mas que eu achei sensacional. Se não me engano, está na tese de mestrado dele na USP. Imagine que um casal de patos
gere 6 patinhos daqui a 28 dias, que é o tempo médio de incubação da espécie. E que cada pato, filhote ou adulto, custe R$50. Então, os 6 patinhos excedentes não explicam os juros. Pois, em caso contrário, seria interessante para qualquer um comprar hoje o casal de patos por qualquer preço menor do que R$400. Por que R$400? Porque cada pato custa 50 vezes 8, né, que é o casal e mais os 6 patinhos, daria 400. Então, seria interessante comprar hoje o casal de patos por qualquer preço menor do que 400 para vender daqui a 28 dias, quando então já seria de 8 o total de animais pelos 400. O cara ia ganhar alguma coisa. Mas acontece que as forças de mercado, entre elas a competição e as expectativas, fariam com que o preço presente dos 8 patos subisse para os R$400. Eu achei esse exemplo do Fábio interessante. Foi uma pena o Fábio não poder ter vindo dar também uma parte desse curso em economia, porque ele está envolvido lá com as atividades acadêmicas da USP. Vamos ver se no ano que vem a gente consegue trazer o Fábio. 3 motivos levaram o economista austríaco a explicar os juros pelas preferências intertemporais. Isso é importante, tá? 3 razões levaram o von Bawerk a explicar os juros pelas preferências intertemporais. Primeiro, as necessidades presentes são mais urgentes do que as futuras. As necessidades presentes são mais urgentes do que as futuras. Se, por exemplo, um de nós aqui, se tiver vontade de ir ao banheiro agora, pode nos oferecer uma taxa de juros de 800% ao ano, que nós vamos dizer, não, obrigado, eu tenho que ir ao banheiro, espera que eu volto daqui a pouco. Segundo, os agentes econômicos preferem o presente porque o futuro, além de ser incerto e desconhecido, é subjetivamente imaginado com imperfeição. Você embute isso na taxa de juros. É ignorância, né? Com relação ao futuro. Conhecimento de que falava o Hayek. E terceiro, os bens presentes podem valer mais, já que podem ser investidos agora em processos produtivos mais longos, que resultam em maior produtividade. Esse último motivo, a maior produtividade dos processos produtivos de longo prazo, é fundamental na teoria bawerkiana do capital. Os indivíduos, nas suas escalas valorativas, tendem, faltou ali, a atribuir maior valor aos bens presentes do que aos bens futuros. É a 5ª vez que eu estou repetindo para fixar. Mas a avaliação subjetiva, naturalmente, vai variar bastante de pessoa para pessoa, porque ele é subjetivo. Bem como para o mesmo indivíduo ao longo da sua vida. Isso conduz a possibilidades múltiplas de trocas, em que ambas as partes envolvidas na troca possam ganhar benefícios. Pessoas com baixa preferência intertemporal estão dispostas a renunciar a bens presentes em trocas de bens futuros com valores não muito maiores, entregando assim seus bens presentes para outros que têm uma preferência intertemporal mais alta e, portanto, valorizam mais fortemente o presente em relação ao futuro. Isso acaba por determinar o preço de mercado dos bens presentes relativamente aos bens futuros. Para a escola austríaca, portanto, a taxa de juros nada mais é do que o preço de mercado dos bens presentes em relação aos bens futuros. A taxa de juros para os austríacos é o preço de mercado dos bens presentes em relação aos bens futuros.